interessante de Efésios capítulo 1, onde a gente está entrando junto aqui, do versículo 3 ao versículo 14, é que a mensagem da cruz e a obra de Cristo, ela está sendo exposta nesses 11 versículos. Mas ele não está tratando da cena da cruz. Ele está mostrando como o plano da cruz, o desejo, a vontade soberana de Deus, ele passa pela cruz desde a eternidade. E isso essa é a ferramenta, ou seja, o Evangelho é a execução da vontade de Deus em favor de todos os seus, derramando sobre eles em Cristo todas as bênçãos nas regiões celestiais. Eu amo esse trecho, porque ali mostra o Evangelho que o ato da cruz, a morte de Cristo Jesus e a manifestação do poder da ressurreição, que Pedro vai falar isso no seu capítulo 1, muito sobre o poder da ressurreição, lá em Efésios capítulo 1, de 3 a 14, Paulo está mostrando, na verdade, a execução de um plano cósmico, eterno, na cruz do Calvário. E ele põe vários termos que para nós hoje, são termos teológicos, mas que não são especificamente termos teológicos, mas são termos com muito significado. São termos cheios teológicos, então vou voltar à palavra teológico. Mas que esses termos são, na verdade, a explicação lógica do que é o Evangelho. Tiago, ali desses termos, por exemplo, a gente vê alguns que dão conflitos, trazem conflito à igreja. Quando a gente fala, por exemplo, os termos eleição, predestinação, adoção, redenção, estão todos nesses 11 versículos. E eles, como é que a gente pode conseguir, Tiago, enxergá-los dentro de uma unidade e não como a eleição, não, isso daqui é coisa de presbiteriano, de calvinista. Não, adoção. Ou seja, uns eu aceito melhor do que os outros e às vezes até para tentar encaixar na minha mentalidade teológica, eu até inverto a ordem dos versículos, quero inverter a ordem daquilo que Paulo escreveu. Como é que eu faço isso, Tiago? Como é que eu ponho, na verdade, uma linha única desses termos que estão expostos ali nesses 11 versículos? Hoje no Brasil, falar a palavra eleição já causa até até complicada a coisa. Isso não é diferente dentro da igreja evangélica. Mas se a gente pensar assim, o contexto do qual a carta foi escrita, para quem foi escrito, ajuda bastante. Nessa questão que você falou, por exemplo, eu acho que é uma informação, como se diz, um drops, né? Você está dando algo um pouquinho a mais, mas ajuda. Quando você fala que é o maior versículo, de fato é mesmo. Em praticamente todas as principais edições do Novo Testamento grego, o verso 3 ao verso 14 é uma frase. Então é bem grande, literalmente. Que frase! É bem grande. Uma outra característica interessante desse trecho que você cita é que ela seria um tipo de oração judaica, um baraká, que tem a ver com a palavra hebraica abençoar. Então, Paulo que faz uma eulogia, ele traz uma bênção. Então, por isso que o verso 3 começa, bendito. Ou seja, no fim do culto, se você for impetrar a bênção, imagina, decorar isso tudo, eu não sei decorar ainda, eu acho que eu vou derrapar. Nenhuma referência com a realidade. Não, eu prefiro só continuar, eu como bom presbiteriano. Enfim, então todo esse trecho, Paulo está tratando a respeito de uma bênção, é como se fosse uma oração, uma maneira de louvar a Deus, um louvor. Interessantemente, eu usei uma palavra no último podcast e não expliquei, talvez ainda fique um pouco no ar, mas eu como um bom bapto católico... Voltamos aqui, bapto católico. Eu enxergo Trindade em tudo. Então, esse trecho é extremamente trinitário. Se você presta atenção, não tem como... Pai, Filho e Espírito aparecem de maneira bem clara. Pode até ser que alguém venha te questionar a Trindade em outros textos, mas se alguém questionar
o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo descritos neste texto, aí se tem torna semelhante àquele que nega a historicidade de Gênesis 1 a 3. Eu acho que aí é um problema diferente. O problema é teológico, não é de leitura da língua portuguesa. Enfim, então por que eu estou dizendo isso que eu enxergo? Porque eu ligo, né, a tradição histórica da igreja que coloca o Evangelho dentro de um framework, dentro de um pano de fundo trinitário. Então, se aqui está falando de Evangelho, com certeza isso tem a ver com a Trindade. E esse trecho fala disso. E quando você vai pensar a respeito de termos como eleição, outros que você falou, predestinação, redenção, a gente tem que lembrar que a cidade de Éfeso é uma cidade gentílica, uma cidade extremamente importante, no tempo do Novo Testamento, uma cidade extremamente importante para o Império, mas uma cidade também com uma grande comunidade judaica. Tanto que no livro de Atos há a descrição dessa comunidade e da perseguição que o apóstolo Paulo sofreria e todas as outras coisas. Até por isso que lá na carta, no capítulo do 2 para o 3, Paulo vai tratar desse tema, né? Da unidade entre a comunidade judaica convertida, não simplesmente judeus, mas os judeus convertidos e os gentios convertidos, como eles são uma só igreja. Então, aí esse verso, quando você entende o contexto, quando você entende o que seriam os receptores da carta, as situações que estavam acontecendo, qual era a matriz da qual a igreja era formada, né, a matriz social. Você entende então que o apóstolo Paulo ele está começando o capítulo 1 usando esse baracá, usando essa bênção de louvor a Deus, só que para deixar bem claro que o evangelho tem a ver com Deus. No Antigo Testamento, referente às promessas de redenção, de enviar o Redentor, aquele que iria remir o povo de Israel, libertar o povo de Israel de seus pecados, né? E trazer a restauração de todas as coisas, porque tem a ver com o que a gente falou, né? Dessa linha de teologia bíblica. Mas também para dizer que aquele Deus, no Antigo Testamento, né? Da Taná, ele é o mesmo Deus que chama hoje gentios ao seu povo. E esse Deus é bendito por isso. E aí nós vamos entender, por exemplo, versos que vão falar a respeito de uma só fé, um só batismo. Nós vamos entender, por exemplo, a importância da igreja, do fato de que Deus deu à igreja a pessoas, né, homens que viessem a ser capacitados para a edificação dela. A carta aos Efésios é uma carta que, nos primeiros capítulos, ela aparentemente não demonstra um problema grave a ser solucionado ali, né? Até diferente de Coríntios. Isso é uma das questões que os comentaristas levantam, até porque em todas as outras cartas, Paulo se dirige mais especificamente a pessoas por nome e tal, e muitas vezes tratando problemas. Colossenses, quando ele começa, ele faz uma exultação e louvor, dizendo que foi contado a ele, que ele e Timóteo ouviram essa história e tal. E outros lugares, problemas, né? Mas Efésios não tem isso. Então, dentro do que você colocou então da eleição e outras questões, para a gente fazer um amarrado. Então, por que eles levantam isso? Aparentemente, o que se creio que é possível, realmente, mais claro na carta, é que o apóstolo Paulo está demonstrando ali o que é o Evangelho, de uma maneira extremamente rica, profunda, conectado com todos outros textos da Escritura, ou seja, a Escritura como um todo, e demonstrando realmente a consumação da obra do Deus Trino na vida do povo de Deus. E esse povo é formado por gentios e judeus que se ligam a Cristo como cabeça da igreja. Então, os primeiros capítulos, né, geralmente há uma divisão na carta, do capítulo 1 até o 3, a parte teológica, capítulo 4 em diante, a questão mais de aplicação. Então, se nós formos parar para pensar, tem tudo a ver até com a nossa realidade. O Evangelho ele não é apenas um conceito. O Evangelho é uma mensagem com aplicação em todos os aspectos da nossa vida. Né? Então, a parte conceitual do capítulo 1, 2 e 3 vai ter uma aplicação prática na vida daquela igreja. Aquela divisão que também é comum ser afirmada, né? Então, os 3 primeiros capítulos de Efésios são ortodoxia, aquilo que nós cremos, e os outros 3 são ortopraxia, ou seja, se cremos do que cremos, temos que viver o que cremos. Condição, posição e
a nossa atuação, né, em Cristo, como ela é demonstrada.